Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Leve, o podcast oficial da Clínica Fique Leve. Você já sabe que aqui você vai encontrar informação baseada em ciência, mas de uma forma leve e descontraída. Hoje eu tô aqui com a minha parceira, Juliana Leite, a fundadora da JL Spa, um centro de tratamento não invasivo para gordura localizada, lipedema e também para aquele momento de relaxamento que você precisa. Seja muito bem-vinda, Ju. Obrigada pela sua presença. Obrigada, é um prazer estar aqui. E hoje eu vou puxar um tema que é o queridinho do momento, que tem gente que já tá até de saco cheio de ouvir, mas que a gente precisa falar. Necessário. Lipedema. Será que estão inventando moda com lipedema, Ju? O que eu tô dizendo agora é que é importante, né, que esse tema tenha ganhado tanta abrangência assim, né? Porque por mais que algumas pessoas falem, tudo é lipedema agora, isso de alguma forma está despertando mulheres a procurarem, pelo menos saber, entender se é ou se não é, né? E a gente pode olhar aquela questão, né, que a mulher tem e entender como que a gente pode ajudar, sendo ou não sendo lipedema, né? Porque se já tem uma desconfiança, é porque há algo incômodo. Exatamente. E que às vezes era aquele incômodo que era colocado goela abaixo, do sentido, cara, é assim mesmo. Sua avó era assim, tua mãe era assim e você é assim. Exato. E esse é exatamente um critério que pode sugerir, isso pode ser lipedema. Essa característica familiar e genética é comum. Sim. Né? O que você vê como esteta, como esteticista, ali mexendo na perna e na pele das pessoas, que te faz pensar em lipedema quando você está atendendo alguém, Ju? Principalmente o conjunto dos sintomas, né? Dor principalmente. Os roxos, né? Também. Dor é um critério maior, né? Lipedema é um diagnóstico clínico, então a gente ainda não tem nenhum exame que defina lipedema, tirando a biópsia de gordura, mas por motivos óbvios a gente não vai sair biopsiando gordura na galera, né? Então a gente tem aí critérios clínicos e dor é muito importante. O que eu gosto de trazer à tona, né, que algumas pessoas mais radicais falam, se não tem dor na hora do exame, não é lipedema. Mas depende da rotina dessa pessoa, né? Se a pessoa já tem uma rotina ajustada, pode ser que a dor já tenha deixado de acompanhá-la. Sim. Né? A gente sabe que a dor responde nos rápido. primeiros graus ali, né, do lipedema, porque isso também faz muita diferença, né? Qual grau Estágio, né? Qual é o grau do lipedema ali? E realmente, se você não tem dor, tá com a rotina ajustada, maravilhoso, né? Mas o que ainda tá te incomodando? Exatamente. O que a gente ainda pode ajustar, né? Seja esteticamente, seja no bem-estar. E aí a característica principal é a desproporção de acúmulo de gordura, né? Então a gente tem um acúmulo de gordura que é desproporcional entre partes do corpo de uma mesma pessoa. Então, provavelmente todo mundo já viu alguém na rua que parece eu brinco que parece aqueles bonecos de Lego que você juntou duas peças de bonecos diferentes, né? Que a parte de cima é uma pessoa magra. Então, você olha da cintura para cima, o rosto é magro, saboneteira aparece, braço magro, mão magra, colo magro, cintura fina. E aí, a partir dali, vem como se fosse uma outra pessoa com um quadril largo, pernas grossas, muita coxa. E aí isso pode pegar até o tornozelo, né? Então, se é aquela perna que vai colunar até o tornozelo, ou só essa parte do quadril, mas que você olha e fala, nossa, que engraçado, né? Não juntaria se eu tivesse num jogo de fazer relação, eu não juntaria essa parte de cima com essa parte de baixo. Sim. Então, esse é um quadro clássico que muitas vezes é colocado nesse lugar do, a família inteira é assim. Então, isso é meu biotipo, né? Sempre fui assim, sempre tive que mandar ajustar a cintura da calça, mas o quadril não cabia. Sempre precisei, sempre me senti grande, sentar em cadeira era um problema, embora em cima fosse magra, né? E isso pode sim ser um sinal de lipedema e a avaliação clínica, né? Ouvir a história, entender como é o comportamento dessa gordura, vai fazer a diferença, porque algumas atitudes simples podem melhorar muito a qualidade de vida da pessoa com lipedema. Exatamente. O diagnóstico é médico, né? Isso é importante dizer. Então, eu recebo pessoas lá, assim,
de diferentes características. Então, não é só aquilo que a gente vê Não é o na clássico internet, só, né? nos livros, nos artigos, não. Aham. Cada pessoa é muito única. Por isso que é interessante a pessoa sempre procurar um médico para diagnosticar. E quando me procura também, eu falo, olha, temos aqui esse sintoma, temos características, né? E sempre lembrar dessa questão do diagnóstico médico, que é importante procurar essa ajuda, até para ter o acompanhamento multidisciplinar, que é essencial, fundamental ali no tratamento do lipedema. Mas isso é importante dizer, então, às vezes a pessoa só tem uma grande capa de gordura em toda a coxa. Não parece, não é tão desproporcional assim. É uma grande capa de gordura em volta de toda a coxa. Pode ser, pode não ser lipedema. É importante buscar o profissional adequado para Pro diagnóstico, o né? diagnóstico. E mesmo que não seja, como a gente estava conversando, né? Uhum. Mesmo que não seja lipedema, se há um incômodo, a gente consegue tratar. Né? Seja um sintoma mais de bem-estar, seja um sintoma mais um incômodo ali mais estético. E é interessante falar que quando a gente tem a sobreposição do lipedema com obesidade, né? Então você tem um paciente com obesidade que também tem entre essa gordura alguma gordura acometida pelo lipedema. Que a gordura do lipedema ela é diferente da gordura da obesidade comum, digamos assim. Ela é uma gordura que, em vez de ser só adipócito, fofinho, macio, com uma textura de nuvem, sei lá. Ninguém nunca pegou nuvem pra falar que é textura de nuvem, né? Uma textura de slime, eu acho que é mais a textura da gordura. Ela tem ela é entremeada por vasos sanguíneos e traves de fibrose. Então, é como se fosse uma gordura que passou por várias espetadas ao longo da vida. A sensação quando a gente vê o tecido de lipedema é essa, que ela foi atravessada por várias coisas e fez várias cicatrizes naquelas diversas áreas. E aí essas cicatrizes, elas tornam mais difícil a circulação venosa, né, do sangue, que precisa voltar para o coração para ser detoxificado, e também torna mais difícil esses vasinhos linfáticos de funcionarem, porque eles ficam mais apertados ali. Então, se eu tenho gordura apertando o vaso linfático, por conta de uma obesidade, ou a gordura do lipedema apertando esse vaso linfático, o sintoma final é o mesmo, que é retenção de líquido, peso na perna, incômodo, né? E a gente consegue melhorar com a drenagem. Exatamente. Para isso também existe a drenagem especializada, né? Porque a gente não tá só cumprindo aquele protocolo de drenar, como uma pessoa que não tem uma queixa. A gente está entendendo ali como que é a característica daquela gordura e pensando justamente nesse mecanismo de que eu tenho que liberar essa grande cicatriz que está ali, né, que é um tecido mais fibrótico. Então, a gente tem que liberar aquilo dali para que os líquidos fluam naquela região. Tanto circulação sanguínea quanto a circulação linfática. E isso é interessante porque a premissa 1 do lipedema é não causar mais inflamação. Acho que a grande diferença, o grande divisor de águas quando a gente tem um quadro que é sugestivo, que é um lipedema provável ou certo ali pelos critérios diagnósticos, é que nesse paciente eu tenho que evitar ao máximo piorar a inflamação. Então, eu preciso evitar coisas que piorem essa lesão. Então, coisas do tipo cisalhamento do tecido gorduroso devem ser evitados. Então, é um paciente que, embora a gente vá indicar atividade física, é um paciente que eu peço para não fazer corrida, por exemplo, nesse primeiro momento. Pelo menos não sem uma roupa apropriada de compressão. Porque esse chacoalhar da gordura, e aí todo mundo que é gordinho já correu entende, sabe exatamente do que eu tô falando, né? Que vai uma coisa para cada lado, faz esse processo inflamatório ali no meio se intensificar. Isso pode piorar o efeito do lipedema. Então, às vezes eu recebo pacientes que falam assim, eu tenho lipedema, o médico mandou fazer atividade física e comer direito. Eu tô comendo direito, tô fazendo atividade física, mas minha perna tá cada vez pior. Aí você vai, mas qual atividade física você tá fazendo? Jump, aquele negócio de bicicleta, como é que é o nome? Eu sempre esqueço. Como é que é? Spinning e running. Aí eu falo, então, estamos fazendo atividade física, ótimo, mas não são atividades físicas boas para esse momento do lipedema agora. A gente precisa primeiro desinflamar,
diminuir volume para eu ter menos efeito de massa cisalhando, para aí sim a gente ir para um exercício mais aeróbico com impacto. Agora vamos focar em alguma coisa que balance menos a gordura. Então a gente às vezes ou ir para uma atividade dentro d'água, se a pessoa quer um cardio, fazer a natação já melhora, porque a pressão hidrostática estabiliza essas forças, ou fazer a musculação mesmo, que eu consigo fazer de uma forma mais controlada aquela força, aquele exercício, sem gerar tanto piorar o processo inflamatório na gordura. E a mesma coisa vale para a drenagem e para a massagem, né? Um paciente que tem lipedema ativado, ou mesmo que não esteja ativo, que esteja melhor, se vai para uma massagem daquelas que machuca, o que acontece, Ju? Mais inflamação. O corpo vai responder com mais inchaço, com mais dor. Não tem como. Com mais fibrose, com mais hematoma. Não tem como. Então isso é muito importante. Às vezes eu falo para o paciente, a gente tem que fazer drenagem. Deus me livre, doutora. Já fiz drenagem, eu saía de lá toda roxa, parecia um dálmata, toda roxa. Você fez drenagem errado. Errado, exatamente. Então não é qualquer drenagem. Não é qualquer drenagem. Qual é a diferença principal da drenagem que você propõe, Ju? A personalização e a avaliação. Cada paciente que chega, ele vai precisar ser avaliado a cada sessão. E é pelo toque que a gente faz isso, né? Durante a drenagem, a gente tá ali. Com ele, a gente não tá com a cabeça em outro lugar, só executando os movimentos que a gente já conhece e pronto. Não é assim, a gente tem que avaliar como que aquela pessoa chega. Esse é o principal ponto. E precisa ser forte para fazer drenagem? Jamais. Não deve ser forte, né? Os vasos são superficiais, eles precisam de carinho. De carinho. Para drenar, a gente só precisa de uma tração tissular. Então, é só isso. Até quando eu indico para os pacientes fazerem uma autodrenagem em casa, eu explico para elas o que drena, o que drena aqui, né? Tração tissular. Entendi. Então, se eu tracionei a pele, eu já estou drenando. É muito superficial. Entendi. O que vai fazer diferença para a drenagem ser, além de só esse mecanismo de tração, né, para ser algo gostoso, agradável, é a técnica que a gente aplica, né? É realmente esse cuidado com a nossa técnica. Entendi. Então, drenagem não é tudo igual. Se você já teve uma experiência ruim, ficou com dor ou com hematoma, provavelmente não era a técnica mais adequada para o seu momento. Talvez não tivesse essa identificação do lipedema, do processo inflamatório. E sim, uma massagem forte demais pode piorar esse processo inflamatório, em vez de te trazer alívio, te trazer desconforto. Mas não quer dizer que drenagem não funcione para você. Você só precisa estar com a pessoa certa te drenando, né? Sim. Então, se você quer mudar essa sua percepção de drenagem, receber uma drenagem que vai fazer você ficar aliviado, mais leve, com menos desconforto e se sentindo menos inflamada no ponto de vista do lipedema, do toque, agenda seu horário lá com a Ju ou com a equipe dela, tanto na clínica quanto lá no J Leite Spa, e tem essa experiência que eu tenho certeza que vai mudar o seu olhar sobre drenagem linfática. Fica com a gente, o próximo episódio vai estar imperdível sobre outras questões sobre o lipedema. Já manda para aquela amiga, tá bom? Beijo!